Pessoal, boa tarde. Muito obrigado por vocês estarem aqui e espero que a gente possa, de alguma forma, na pior das hipóteses, provocá-los, né? Eu, quando estava montando essa palestra, eu falei assim, bom, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é diminuir a quantidade de conteúdos que a gente termina oferecendo, porque às vezes a gente acha que o muito é mais e às vezes o muito é menos, né? E às vezes o menos, então, às vezes é mais, às vezes aquela quantidade que seja suficiente para a gente poder avançar. E pelo título, vocês já viram, né, uma grande provocação, que vocês vão entender um pouco porque a ideia dessa provocação, talentoso, e daí? Tudo bem com vocês? Maravilha, maravilha. Vocês estavam ouvindo a música que estava tocando? Alguém pode me dizer quem é o autor da música? Eu estava errado ali a música, não? Não era Mozart? Era Vivaldi? Tem certeza? Ok. Então veja, pessoal, qual é a ideia? Vou mostrar para vocês o seguinte, de refletir como a questão do talento, ele pode ser importante, talvez assim, um diferencial na vida, das nossas vidas, né? E como ele pode talvez absolutamente significar nada, né? Absolutamente nada. O conceito que a gente tem de talento, e antes de começar, então vamos imaginar a seguinte história, né? Uma pessoa nasce num determinado ano, não importa o ano, pode ter sido em qualquer momento da história, e ele eventualmente tem uma vida que não maximiza os seus conteúdos, os seus comportamentos, os seus prazeres, os seus valores, as suas intenções. Ele simplesmente vai empurrando a vida com a barriga, né? Ou deixando a vida nos levar. A impressão que a gente tem é que grande parte das pessoas, isso no Brasil ou no mundo, tem exatamente esse tipo de comportamento. Ou seja, eles vão no seu processo e não olham verdadeiramente para si, para verificar qual é a sua essência, o que ele tem de melhor, o que pode ser de diferente, que contribuição ele pode dar para as pessoas. Dentro desse processo, o que a gente tem visto? Que no momento em que eu valorizo as coisas que estão fora de mim, e não valorizo as coisas que estão dentro de mim, eu estou muito mais sendo o que talvez os outros querem e passando pela vida, do que eventualmente olhando para dentro de mim e começando um processo de transformação. A gente tem usado uma frase que é uma frase extremamente provocativa, mas eu agora estou extremamente assim, feliz, porque eu acho que a gente tem um Papa extremamente moderno. Mas a frase é o seguinte: a Igreja Católica ela dizia que a salvação está na igreja, ou seja, as pessoas tinham que estar dentro da igreja para que elas pudessem ser salvas. O kardecismo ele colocava da seguinte maneira: a salvação está na caridade, ou seja, se eu fizer caridade, eu consigo me salvar e ser feliz e avançar. E a reflexão que a gente tem feito é que a salvação está dentro da gente. Então, a salvação está no autoconhecimento, ou seja, à medida que eu venho ao mundo, me conheço, entendo o meu equipamento humano e faço alguma coisa para entregar essa alguma coisa para alguém, então eu posso me diferenciar. Então, o que a gente percebe são vidas, né, que terminam sendo levadas na sua maioria, e que elas são absolutamente perdidas. Vidas que elas poderiam ter construído histórias diferentes, ter feito coisas diferentes,
ter dado alguma contribuição, talvez agregado um valor pessoal muito grande, mas a maioria das vidas, elas terminam sendo o que a gente poderia chamar talvez de vidas perdidas. Essa minha percepção, vocês concordam, vocês discordam? Qual é o sentimento de vocês? Hein, pessoal? De maneira geral, não pense em vocês, né? Porque logo quando a gente pensa na gente, a gente tende às vezes a ser mais complacente com a gente, mas de maneira geral. Acomodação, que frase a gente poderia utilizar para essas vidas perdidas? Né? Acomodação, o que mais? Medo, zona de conforto, o que mais? Deixa a vida me levar, né? Ok, o que mais? O medo do desconhecido, né? Porque na verdade acho que a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né? O fato é que nós somos equipamentos humanos complexos, né? Somos equipamentos humanos complexos e que não viemos com manual de uso. Então, se nós somos um equipamento humano complexo e não viemos com manual de uso, o que nós podemos fazer? Entender esse equipamento e talvez desenvolver esse manual, ou seja, como é que a gente funciona, como é que a gente se comunica, como é que a gente se relaciona, né? Como é que a gente faz uma série de coisas. Né? Mas o fato é que talvez olhar para dentro de si dá muito medo a todas as pessoas de maneira geral. Tá? Então, se a gente imaginar várias histórias, né, seja de um Vivaldi, seja do Mozart, seja de uma série de outros, o Einstein, o Santos Dumont, né, uma série de outros profissionais da vida, aqueles indivíduos, eles poderiam ter tido uma vida absolutamente obscura ou ter produzido alguma coisa. O que diferenciou essas pessoas? A atitude dessas pessoas perante a vida. Então, qual é a atitude que eu tenho perante a vida? Então, quantas vidas perdidas, quantos talentos desperdiçados, vamos só um pouquinho, quantos talentos desperdiçados? O nosso conceito de talento, né, para que vocês possam ter uma ideia, é o seguinte: imagine que cada um de nós aqui nessa sala é uma mina de ouro. Só que, da mesma forma que existem minas de ouro em que você tropeça lá na pepita e ela está assim, sobre a terra, né? Algumas minas de ouro, às vezes elas estão a 10 metros, 100 metros, 1000 metros, 10 mil metros de profundidade. Então, é muito fácil para algumas pessoas que eventualmente têm um talento mais à flor da pele, né, em que as coisas vão acontecendo um pouco mais naturalmente, e essas pessoas rapidamente elas reconhecem aquele talento e elas, de alguma forma, não todas as vezes, mas com alguma frequência, elas terminam seguindo. E aquelas pessoas cujos talentos elas estão a 100 metros, 1000 metros, 10 mil metros. Será que é o caso de vocês? Então, o que a gente tem percebido, e aí o Cid vai me apresentar, eu trabalho há 27 anos com essa coisa de tentar olhar para as pessoas, de criar instrumentos, criar ferramentas, criar informações que ajude essas pessoas a identificar quais são os seus talentos. E o que a gente percebe ao longo assim, desses 27 anos é que a maioria das pessoas não se dão o luxo de olhar para si, elas não dão o luxo do autoconhecimento. E aí, por isso a provocação, porque eu não tenho a menor dúvida, e queria enfatizar isso, que essa sala, ela está repleta de talentos. Eu não tenho a menor dúvida que cada um aqui é capaz de fazer talvez uma ou duas coisas, também não muito mais do que isso, mas uma ou duas coisas que nos diferenciaria absolutamente em relação a todos os demais, né? Que nos faria feliz e que faria com que a gente deixasse um grande legado. Só que a gente não olha para si. A gente não entende isso como uma das coisas importantes da vida.
Então, a provocação é que a gente possa, de fato, olhar para a vida. E aí, para refletir alguns pontos junto com vocês, primeiro, o que seria talento? Talvez vocês estejam se perguntando o que vem a ser efetivamente talento. Para o nosso conceito de talento, é tudo aquilo que fazemos de forma mais natural possível, mas que para chegar à maestria são necessários estudos e muita prática. Eu fiquei muito feliz essa semana quando o Papa disse que Deus não tinha uma varinha de condão e a Terra não foi construída naqueles famosos 6 dias, no sétimo ele descansou, né? Ou seja, a igreja claramente, ela, na visão pelo menos do Papa que está aí, ele aceita a evolução da humanidade, né? Porque o próprio organismo ele vai no processo evolutivo. O detalhe, se a gente for fazer uma comparação com a natureza, é que nós não temos a vida longa que a natureza tem. Ou seja, nós temos um time delimitado de vida. Nós vivemos 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, mas não muito mais do que isso. Então, eu tenho uma curva aqui e eu tenho que tentar fazer alguma coisa nesse período de vida que eu tenho. Eu não tenho, assim, diferentemente da natureza que pode ir evoluindo, a gente tem um período de história para contar. Então, talento para a gente tem a ver com essa coisa seguinte: o quão prazeroso verdadeiramente é isso para mim, o quanto isso faz parte da minha natureza, o quanto a cada vez que eu faço isso eu fico mais feliz e me alimenta e me realimenta e me alimenta e me realimenta. Porque eu vou mostrar para vocês, a gente tem 2 grandes caminhos e em grande parte as pessoas seguem caminhos que talvez não sejam mais adequados. Então, caminhos possíveis a serem percorridos. Então, comportamento ou talento tem a ver com aquilo que essa tela aqui funcionar, volta um pouquinho, hostiliza, ele pode nos hostilizar, nos fazer mal, nos enfraquecer e nos inibir, e aí nos leva à tela seguinte, ou ele acolhe, faz bem, fortalece e estimula a nossa vida. Quando nós não conhecemos os nossos talentos e fazemos coisas que não têm a ver com a nossa natureza, é esse o caminho que nós seguimos, né? E é o caminho que eu digo que nós devemos nos distanciar desse processo. A outra hipótese é aquilo que nos faz bem, que nos fortalece, nos estimula. E aí a gente tem que nos aproximar daquilo que nos alimenta, que nos nutre. Então, vamos ver quais são os caminhos, né, que nos alimentam ou que dificultam. Então, primeiro, como é que é a matemática do talento? Então, primeiro é a gente identificar qual é o nosso comportamento, quais são as características de comportamento que eu tenho, ou seja, qual é a minha natureza. Se eu sou uma pessoa mais direta, agressiva, desbravadora de um lado, ou eu sou mais detalhista, preciso e minucioso do outro, né? Qual é a minha natureza? Que características eu tenho? O que eu sou mais forte? No segundo momento, eu tenho que buscar os conhecimentos. Não estou conseguindo. Foi demais. Eu tenho que buscar os conhecimentos adequados, ou seja, a minha natureza, ou seja, eu me conheço, busco aqueles conhecimentos que são adequados para mim, né? A partir desse momento, eu desenvolvo as habilidades adequadas, ou seja, o que é habilidade? É a prática em cima da prática, buscando a melhoria. A partir desse momento, eu tenho o que a gente chama de atitudes de alta performance e, por último, eu gero os resultados que a organização quer. Bom, o que acontece aqui? Na prática, se a gente imaginar, todas as organizações ela quer uma coisa muito simples: resultados. Só que para gerar resultados, as pessoas precisam ter a atitude do que a gente chama de alta performance. E o que é atitude para a Itália? Atitude são todos e quaisquer movimentos nossos, né, de um indivíduo.
O pensar, o ouvir, o falar, o tato, o olfato, o paladar, o ver, o ouvir. Então, tudo que nós fazemos são nossas atitudes. Quando eu tenho um comportamento adequado, conhecimento adequado, habilidade adequada, eu tenho a atitude de alta performance. Mas, por outro lado, se eu tenho um comportamento inadequado, conhecimento inadequado, habilidade inadequada, eu também tenho uma atitude. Só que, nesse caso, de péssima performance. E aí, na hora que eu tenho uma atitude de péssima performance, eu consigo gerar resultados, sim ou não? Se eu tenho uma atitude de péssima performance, eu gero resultados, sim ou não? Eu gero resultados de péssima qualidade. E é isso que termina acontecendo na vida das pessoas, né? Ou seja, elas terminam entregando algo de má qualidade, consequentemente a avaliação dela é ruim, e aí frequentemente elas eventualmente perdem o emprego e ficam se perguntando o seguinte: bom, por que eu fui demitido? Então a gente pode fazer dois caminhos. Todos vão gerar um certo resultado, né? Só que pode ser um resultado de qualidade ou um resultado de baixa qualidade. Quando é que eu consigo o resultado de qualidade? Quando eu tenho um comportamento adequado, conhecimento adequado e habilidade adequada, que me leva a ter a atitude correta, né? Que dentro do ambiente propício me leva a gerar resultados. Ou quando eu não tenho conhecimento adequado, comportamento adequado, habilidade adequada, que me faz ter atitude de péssima performance e a não gerar resultados. Bom, então a construção do sucesso, o que a gente viu? Eu apresentei esses três elementos, mas a construção do sucesso, a gente viu que ele era formado por esse alicerce, né? Conhecimentos, comportamentos e habilidades. Ok. Eu entendo, se a gente imaginar que um talento é como se fosse uma grande construção, que a base desse alicerce, né, seria formado por esses três elementos: conhecimentos, comportamentos e habilidades. Só que isso é suficiente? Na nossa visão, não. E aí, por que a vida de fato ela não é tão simples? Por que ser talentoso não é tão simples? Por que ser sucesso não é tão simples? Porque o conjunto de variáveis intervenientes nesse processo são extremamente complexas, né? E que se a gente não estiver atento a cada um desses elementos, eu termino não construindo a minha base de talento. Porque veja, como é que são os meus modelos mentais? Eu sou uma pessoa que tem uma atitude positiva ou tenho uma atitude negativa? Domínio pessoal, eu sou uma pessoa que eu tenho controle sobre si, sobre mim mesmo, ou eu sou controlado, ou eu sou levado a ser controlado pelos outros? Qual é a minha visão de futuro? Eu olho para o futuro de maneira positiva e estimulante, ou eu sou uma pessoa que acha que eu acho que o futuro é aqui e agora, o futuro não nos pertence, né? Então, como é que eu olho para esse futuro? Ele me dá energia, ou é algo que simplesmente eu simplesmente nego ou mesmo rejeito? Né? Depois, qual é a minha forma de raciocinar? Né? Ela integra elementos ou ela divide, por exemplo, elementos? Qual é o contexto ambiental do que eu vivo? Eu não tenho a menor dúvida, por exemplo, que a gente está neste momento vivendo uma certa crise no Brasil. Ela é significativa? Na minha opinião, não. Mas o contexto ambiental, ela tem uma certa importância, e é a importância que eu possa ler esse ambiente e tomar decisões relativas ao ambiente. Então, se o contexto ele é negativo e eu endosso esse contexto, né, eu também estou me negativando, eu também estou me impedindo, eu também não estou me permitindo crescer e avançar. Tipo de inteligência. Uma pergunta: cada um dessa sala sabe qual é o seu tipo de inteligência? Não. Se ela é matemática, se ela é linguística, se ela é social, se ela é física. Alguém sabe qual é o tipo de inteligência? Uma pessoa, duas pessoas. Alguém conhece aqui o seu DISC, né? Sabe se ela é, por exemplo, se ela é mais direta, menos direta, se ela é mais persuasiva ou menos persuasiva, se ela é mais estruturada e organizada ou menos estruturada e organizada, se ela é detalhista e precisa e minuciosa ou se ela é uma generalista. Quem é que consegue responder essa segunda questão aqui? Levanta o braço.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pessoas de 100. Veja, que coisa fantástica, já é uma evolução, né? Porque as ferramentas comportamentais, elas de alguma forma elas estão ocupando um determinado espaço e fazendo com que as pessoas de alguma forma busquem os seus conhecimentos. Mas veja, para que eu seja talento, eu tenho que coadunar cada um desses elementos. Então, o meu tipo de inteligência, o meu tipo de característica, comportamento, se eles estiverem trabalhando de maneira sinérgica, facilita com que aquilo, meu talento, aquilo que eu gosto de fazer, a coisa evolui. Se eu não conheço o meu tipo de inteligência, talvez eu esteja buscando fazer alguma coisa que é contrária à minha característica e à minha forma de pensar. O que eu estou tentando mostrar para vocês? Que talento, ou seja, ou ser talentoso, ou gerar resultados, ou ser sucesso, infelizmente, não é para qualquer um. Mas somente para aquelas pessoas que encaram isso de frente, que encaram essa verdade de frente, encaram a sua construção como um processo pessoal de desenvolvimento e crescimento. Então, tipo de inteligência, trabalho árduo e tenaz, ou seja, meu amigo, se você não suar, esquece, porque não vai acontecer. Avançando. Educação financeira, esse é um aspecto importante. Muita gente até ganha algum dinheiro, mas vive no que o Robert chama de caminho dos ratos, ou seja, por mais que ele ganha, mais ele se endivida, menos ele tem. E aí o Robert, o Sacchi, ele diz o seguinte, que o rico não é aquele que ganha mais, é aquele que gasta menos. Então, a educação financeira, valores e ética, a família, o quanto a família, ela de alguma forma, ela alavanca, suporta, estrutura o seu talento, o seu crescimento na vida, ou o contrário, ela lhe suga, tira suas energias. Bom, só para continuar, questão dos medos, né? Como é que são os nossos medos? Quantas pessoas aqui, eventualmente, já deixaram de fazer algumas coisas na sua vida com medo e, consequentemente, elas não avançaram, elas não progrediram? A administração do próprio tempo, a questão dos relacionamentos, a visão compartilhada com o mundo, a sorte, né? Que eu botei assim como o último elemento desse processo, mas assim, às vezes a sorte ela tem um peso. Eu me lembro de uma história de um diretor de recursos humanos que chegou para um presidente de uma empresa, chegou para um diretor de recursos humanos e perguntou: quantos currículos nós recebemos? Recebemos 850 currículos, né? Aí ele chegou e disse: ok, pega os 50 primeiros e joga os 800 no lixo, né? E aí o diretor de recursos humanos, mas a gente está tirando a sorte dessas pessoas, né? E aí o presidente respondeu: ok, a última coisa que eu não quero é trabalhar com alguém que não tem a sorte, né? Então, pode não ser uma piada socialmente boa, mas é verdade, né? E foi uma decisão dele. E por isso tudo, ele para construir o quê? As minhas atitudes. Então, eu queria que vocês olhassem para essa imagem e imaginassem o seguinte, como se fosse um grande checklist. Como é que eu estou em relação a cada um desses elementos que estão aí? Porque eles são fundamentais para o sucesso de vocês. Algumas pessoas talvez aqui já conheçam um conceito que a gente criou chamado cubo de competência. Como é que funciona o cubo de competência? Imagine que essa área branca aqui seja a área do cargo, e esse cargo, né, atividade, ele exige o quê? Um conjunto de conhecimentos, de comportamentos e de habilidade. Então, cada cargo dentro de uma organização, ele vai exigir exatamente isso. Então, quando você soma todo o conhecimento necessário, todo o comportamento necessário, toda a habilidade necessária, então, você tem aqui, vamos chamar o cubo de competência do cargo. Como é que fica o indivíduo nisso? Se nós fizermos uma avaliação, uma prova aqui, nós vamos identificar qual é o conhecimento do indivíduo. Então vamos supor que ele tem um ponto entre 0 e 1, ele tem um comportamento e tem essa habilidade.
né? Só para efeito de exemplificação. O que acontece? No processo seletivo, a ideia básica é que você possa fazer a seleção, volta um pouco a tela aí, se possível, fazer um processo seletivo em que você possa identificar, avança uma, você possa identificar o gap em termos de conhecimento, de comportamentos e de habilidade, e contratar aquele profissional que tem o menor gap. E aí, voltando em termos de conceito, porque a organização, no fundo, ela não quer nem o seu conhecimento, nem seu comportamento, nem sua habilidade. O que ela quer mesmo de você? Resultados. Mas para você gerar resultado, você tem que ter a atitude de alta performance. Porque, veja, por que isso aqui é importante diferenciar? Vamos supor que o conhecimento, comportamento e habilidade me leva a ter uma atitude de alta performance. Mas eu só vou conseguir gerar resultados se o ambiente for um ambiente propício e me der as condições básicas para isso, me der sistema, processo, tecnologia, bom gerenciamento. Então eu posso ter a atitude correta dentro de um ambiente, vamos chamar, não acolhedor, consequentemente eu não consigo gerar resultados. Então eu preciso ter a atitude, que ela é suportada pelo conjunto de conhecimentos, comportamentos e habilidade. Então eu tenho a atitude correta. Dentro de um ambiente propício, eu vou gerar resultados. Então a atitude é o endógeno, é o que está dentro da gente. Mas para gerar resultados, eu preciso que o ambiente forneça os demais elementos para esse processo. Então, se eu estou falando aqui de recrutamento e seleção, eu estou falando de identificar os menores gaps possíveis para poder contratar as pessoas dentro da organização. E se eu estou falando de educação, se eu estou falando de desenvolver o talento de cada um de vocês que estão aqui dentro da sala, né? O que eu estou falando? Eu estou falando que vocês precisam, talvez, identificar os conhecimentos que vocês precisam trabalhar, aprender, que comportamentos vocês eventualmente precisam alterar para gerar aquele resultado, e por último, que habilidades, que práticas vocês precisam treinar para gerar os resultados que se esperam. Então, quando você faz isso, você consegue ter atitude. Quando eu somo os pontos do indivíduo, eu tenho o cubo de competência do indivíduo. Quando eu somo os pontos em azul, eu tenho o cubo de competência da função. E aí eu posso ver o indivíduo e a função. Ou seja, nesse caso, se a gente estivesse aqui falando aqui de um talento, a gente estaria dizendo o seguinte: esse indivíduo, para ele ser um talento perfeito, ser uma pessoa talentosa, ele precisa trabalhar um conjunto de conhecimentos, ele precisa trabalhar algumas questões do ponto de vista comportamentais, ou buscar um cargo que seja mais adequado à sua realidade, e por último, praticar. Bom, saindo um pouco de alguns conceitos, nós fizemos uma pesquisa que, como vocês viram, a gente vai sortear 20 exemplares. Como é que é o talento do brasileiro? Como é que ele se distribui? A gente viu o seguinte, que 9% dos brasileiros são tipicamente dominantes, ou seja, são pessoas diretas, agressivas, voltadas para resultados, focadas, gostam de poder e dinheiro. O segundo grupo aqui são os influentes. Quem é os influentes do ponto de vista de caráter de comportamento? São as pessoas persuasivas, empáticas, de fácil relacionamento, voltados. São pessoas que gostam de outras pessoas, são voltados para pessoas. Então, grande parte dos brasileiros são pessoas mais falantes, mais persuasivas, mais empáticas. Depois a gente tem o grupo dos estáveis. Então, o que é o estável? São pessoas mais estruturadas, mais organizadas, que preferem trabalhar de maneira mais planejada, com menos mudança. E por último, você tem o grupo dos conformes, que é o quarto dos fatores, que representa 15,62% da população, que são os conformes. E o que é o conforme? É aquela pessoa detalhista, seguidor de regras, normas e procedimentos. Bom, o que acontece? Se a gente olhar para o Brasil como um todo, a gente vai ver que praticamente 3/4% da população, eles são influentes e estáveis. Ou seja, são pessoas que são empáticas, de fácil relacionamento, e são pessoas que de alguma forma gostam de um ambiente mais seguro, com menos mudança.
Essa é a grande característica do brasileiro, esse é o grande talento do brasileiro. Mas quando você vê a partir dos fatores, e você imaginando uma população de 200 milhões, que é o nosso caso, a gente tem talentos para todas as naturezas. E aí, a gente especificando esses grupos, né, detalhando esses grupos, o que a gente vai ter? Por favor. Então, a gente detalhou, por favor. Então a gente definiu que são 4 grupos. Um grupo de um lado mais assertivo e o outro mais ponderado, do outro lado um grupo mais aberto e um grupo mais controlado. E aí formam 36 talentos. Então os talentos dos dominantes, dos influentes, dos estáveis e dos conformes. Na pesquisa a gente detalha exatamente o percentual de cada um desses, mas, por exemplo, o talento tipicamente empreendedor, ele representa 1,62% da população brasileira, enquanto que o talento coordenador, por exemplo, ele representa 8,92% da população. Então, e aí novamente a pergunta, em que grupo vocês estão? Né? E qual é o talento de vocês? Qual é a principal contribuição que vocês têm para dar? Então, novamente, a questão do autoconhecimento, ele é fundamental para que a gente possa, de fato, tornar o nosso talento em verdadeiro sucesso. Bom, por favor. Eita, foi demais. O que a gente quer representar também? Que na realidade, quando a gente olha o conjunto do talento, você tem uma complementariedade do ser humano. Né? Então o Yin e o Yang, que a gente colocou aqui, para exatamente representar, porque os dominantes precisam dos influentes, que precisam dos estáveis, que precisam dos conformes. Né? E um time, quando a gente pensa principalmente numa organização, ele deve ser composto por um equilíbrio de todos esses talentos. Quando você fala às vezes na individualidade, ou seja, o indivíduo ele dá a sua contribuição, mas dentro da organização ele tem que pensar o seguinte: qual é o equilíbrio, como é que está a minha organização e como é que ela deveria ser. Né? Então, uma das coisas hoje, na nossa visão importante, é mapear como é que estão os talentos da nossa organização, verificar se aquela pessoa que tem esse tipo de, por exemplo, de perfil aqui, se o cargo corresponde à sua natureza, né? Porque senão ele está fazendo alguma coisa que é contrária a si. Terrível. Bom, isso. Volta um pouquinho, por favor. Um pouco mais. Bom, então, de um lado eu tenho uma perspectiva de sucesso, né? Do outro lado eu tenho uma perspectiva de fracasso. Como é que o fracasso ele chega mais facilmente à nossa vida? Né? Primeiro, por favor. A primeira forma, eu acho que da gente enfrentar o fracasso, ou estimular o fracasso, ou chamar o fracasso para si, é a gente se vitimizando. Né? Então, deixar que as pessoas e situações dominem a nossa vida, que a gente coloque a culpa nos outros e fazer isso de maneira sempre. Ou seja, se o seu pai é responsável, se o governo é responsável, se a escola é responsável, se os políticos são responsáveis, então você está provavelmente no caminho do fracasso. Por favor. Quando a gente pensa o fracasso, tem 3 elementos que a gente considera fundamentais. Primeiro, que a gente chama de equilíbrio de humor. Está faltando um R aqui. O que é desequilíbrio de humor? Desequilíbrio de humor é quando a pessoa, por exemplo, ele perde o apetite dele, ele começa a ficar desmotivado, ele não consegue olhar para o futuro de maneira positiva e estimulante. Então, uma série de coisas, né, que eventualmente termina chegando no processo de depressão, e isso é considerado desequilíbrio de humor. Então, normalmente, como é que você resolve essa questão? Ou fazendo um trabalho de psicologia, ou fazendo um trabalho neurológico, e aí tomando remédio com o neurologista para apoiar.
Então, uma das coisas extremamente importantes no processo de construção do meu talento é o quanto em equilíbrio de humor eu estou ou não. Então, essa pergunta é extremamente importante em cada do que a gente faz. E por que é importante? Porque, veja, se você tiver com desequilíbrio de humor, por mais que você tente fazer com que o seu sucesso, com o seu talento avance, mas na verdade você fisiologicamente está sendo puxado para baixo. Então, na verdade, você até quer, mas o seu organismo ele não está ajudando, ele não está apoiando dentro desse processo. Em seguida, a inadequação comportamental. O que é inadequação comportamental? É quando uma pessoa ele tem uma característica e ele exerce um cargo contrário à sua característica. Então, em vez de ele estar sendo potencializado naquilo que ele tem de melhor, ele está sendo minimizado naquilo que ele tem de melhor. E por último, quando o ambiente é negativo, ou seja, que pode ser dentro da própria organização dele ou da própria família dele, em vez de ser um ambiente acolhedor, é um ambiente que impele ele, que dificulta ele e que não estimula o seu desenvolvimento. Por favor. Então, os elementos do fracasso, os elementos do sucesso, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, por favor. Primeiro, a gente ser protagonista da nossa vida, né? Então, o inverso da vítima. Então, seja dono de você, assuma os ônus e bônus da vida, você é a estrela mais importante desse processo. Segundo, por favor, autoconhecimento. Olhe para si, entenda seus movimentos e características, sinta você. E aí, quando eu estou dizendo sentir você, é sentir na plenitude. Como é que a gente pensa, como é que o nosso organismo funciona, como é que a gente age as coisas, como é que a gente comunica, como é que a gente toma decisão, né? Como é que a gente se relaciona com as outras pessoas, por favor. Autodesenvolvimento. Estude, pratique e faça de maneira contínua e sempre melhor. E para fechar, a última, eu acho que é a última tela que a gente montou aqui para vocês, por favor, propósito. Busque satisfação, senso de realização e essencialidade das suas ações. Então, o que eu quis aí nesses 40 minutos, 45 minutos, tentar refletir com vocês o seguinte, que talento está dentro de cada um de nós, está dentro de cada um de vocês. Isso eu não tenho a menor dúvida de dizer isso. Segundo, que para alguns ele vai estar assim, a flor da pele, a coisa ela vai fluir, ela vai acontecer. Para outros, talvez esteja com 10 metros, 100 metros, 1000 metros de profundidade. Então vocês vão ter que olhar para dentro de si. Terceiro, que não tem vara de condão, não tem mágica. Fulano é talentoso, ele nasceu virado para a lua ou para as estrelas. Não, talento é uma questão da gente trabalhar e trabalhar pesadamente. E aí, acreditar, se esforçar e seguir em frente. Então, essa, em linhas gerais, as reflexões que a gente queria trazer para vocês. E, se possível, a gente bater um papo sobre essas questões. Eu imagino que talvez tenha algumas perguntas aí na cabeça de vocês. Obrigado. Por favor. Meu nome é Ramiro, né? Eu gostaria de perguntar quanto tempo dura um ciclo comportamental? Eu faço uma avaliação, um estudo, mas a vida é longa e muda. Quanto esse comportamento mudaria ao longo do tempo? De quanto em quanto tempo eu teria que estar avaliando isso? Olha, pela experiência que a gente tem tido, a característica do comportamento do indivíduo, ele se consolida lá pelo 7º ano de vida e vai manter isso praticamente para o resto da vida dele. Ele pode aprender novas coisas, ele pode se adequar a determinadas realidades, ele pode aprender a fazer coisas até que não faz parte da natureza dele, mas como valor, ele vai ser, ele é contínuo, ele é permanente. Então, a gente tem aí esses 27 anos que a gente trabalha com isso, as pessoas tendem a manter o comportamento, mas elas podem se adequar a determinados contextos, a determinadas situações em que elas vivem.
Mas da mesma forma que eu acho que a gente não muda um pouco a nossa característica física, o nosso padrão, a nossa altura, o nosso peso, a gente mantém mais ou menos estáveis, né, só com pequenos ajustes ao longo da vida, a mesma coisa acontece com o comportamento. Pois não? Jorge, adorei a palestra, muito bom sempre ouvir você. E eu tenho uma curiosidade de saber sua opinião, porque eu trabalho com coach executivo e financeiro, e eu percebo hoje um movimento muito grande de as pessoas mudando de carreira. Então, alinhado a isso, o que a ferramenta pode nos ajudar quando você vê um contador que muda para a área de desenvolvimento humano e não consegue se reestruturar nesse processo? Bom, eu acho que tem duas coisas que eu tenho visto um pouco na prática. No fundo, às vezes esse contador não deveria ser contador, né? Porque o que ele queria mesmo era recursos humanos, mas ele... uma vez eu perguntei para jovem, né? Por que você escolheu a administração, por exemplo? Porque era o primeiro curso, né, da lista do que tinha lá. Então, na verdade, as pessoas, elas vão meio que caminhando. Então, talvez esse contador, ele não verdadeiramente fosse o contador, ele fosse o cara de recursos humanos. E eu tenho até uma história próxima de mim que aconteceu isso. Então, ele está agora felicíssimo, porque ele está sendo exatamente aquela pessoa que ele gostaria de ser. E como é que a gente descobriu isso, nesse caso especificamente? Ele era um contador dentro da empresa, nada de muito especial, só que a gente descobriu que na comunidade dele, ele era o rei da comunidade. Então, na empresa ele era apagado, um cara ali fazia um trabalho de qualidade, coisa e tal, mas nada de muito especial. Mas quando a gente descobriu na comunidade, esse cara era o líder da comunidade, ele era o expoente máximo, todo mundo considerava ele, respeitava ele, Então, assim, o que está acontecendo? Quer dizer, quem é você? Então, no fundo, era uma pessoa que voltada para as pessoas, mais relacional. Então, a gente fez uma passagem dele, por exemplo, para uma área de recursos humanos, para a área de desenvolvimento, e ele está estourando a boca do balão. Então, você tem essa situação. Agora, essa coisa de migrar, você tem, por exemplo, várias profissões que elas vão se eliminando ou perdendo a essência. Se você faz pequenos ajustes ao longo da sua carreira, eu não vejo nenhum problema. Mas o que eu vejo frequentemente, por exemplo, engenheiros que depois que são pessoas, porque são engenheiros que gostam de matemática, veja, o tipo de inteligência dele é matemática, mas a característica de comportamento é relacional. E aí, num belo dia, ele descobre que matemática, sim, é uma coisa interessante, mas o que ele gosta mesmo é de gente. E aí ele utiliza a matemática para se relacionar com as pessoas, né? E aí são, às vezes, belíssimos gestores de recursos humanos, porque ele tem bons conhecimentos, ele tem uma base bacana, mas o prazer, o tesão é na relação. Por não? Jorge, eu também sou Jorge Gonçalves. Queria que você compartilhasse conosco qual é o gatilho que você utiliza nas organizações para poder fazer esse despertar das pessoas para um novo propósito. Legal. Hoje a gente se define, na nossa empresa, a gente se define como uma empresa de tecnologia especializada na gestão da mudança pessoal e na educação do comportamento. Eu e cada um de vocês e qualquer pessoa no mundo, no fundo, como é que a gente se move? A gente se move, as pessoas se movem, o ser humano se move, no fundo, quando ele tem suficiente desconforto na situação atual para ele não querer ficar ali mais, certo? E quando ele tem suficientemente atratividade para ele desejar ir para um outro lugar. Então, o que acontece? Para que você faça com que uma pessoa saia de A para B, você tem que criar suficiente desconforto, real ou percebido. Assim, por que real ou percebido? Porque percebido é o seguinte: você chega, por exemplo, com o filho e diz: olha, eu vou cortar a mesada. Oi, você gerou um desconforto. Olha, eu vou botar você de castigo. Olha, você está gerando desconforto, né? Então, veja, mas é um desconforto real? Não. Mas ele está percebendo que ele pode ficar... Continua o processo, aí você tira efetivamente a mesada ou deixa ele de castigo, aí ele passa a ser real. Então, o desconforto ele tem que ser real, e a atratividade, a visão de futuro, ela tem que ser suficientemente estimulante para que o indivíduo possa dizer o seguinte: se for para fazer isso, se for para construir isso, se for para deixar esse legado, eu dou meu sangue e minha energia. Quando o indivíduo chega a construir essa visão nesse patamar, com essa qualidade,
ele está desconfortável porque ele não quer a situação atual e ele tem suficientemente atratividade, o processo de mudança está construído. Pode ser que ele precise ainda de suporte nessa travessia. Então aí você tem um terceiro elemento. Então eu tenho o desconforto da situação atual, atratividade da situação desejada e apoio da travessia que esse indivíduo vai fazer. Então isso é o processo de mudança no mundo. Certo? Porque o brasileiro é assim ou é assado. Não, isso é do ser humano, né? E nós mudamos dessa maneira. E não tem outra. João, boa tarde. Tratando de desperdício de talento, eu gostaria de saber, assim, claro que as empresas acumulam um grande número de profissionais hoje de novas gerações, Y, etc. Não é bem esperado o termo, mas até onde nós devemos investir ou esperar que essas pessoas despertem para desenvolver os seus talentos, uma vez que é oferecido feedback, acompanhamento e não há o desenvolvimento que se espera na parte comportamental? Olha, a experiência que a gente tem tido é que ou você tem um processo de liderança, um processo de gerenciamento, controle e monitoramento disso, ou você vai ter muito poucas pessoas de um universo, por exemplo, aqui tem 100 pessoas. O que é razoável? É razoável que 5 a 10% ele tenha uma trajetória de acompanhamento, de mudança, de crescimento, de evolução, que 30 mais ou menos ele se mantenha mais ou menos estável, e 70, 20 a 30, e 70 provavelmente envelhecerão muito precocemente. Então, se você quer que esse grupo, essa pirâmide, ele troque, você quer que um grupo maior de pessoas que ele acompanhe essa trajetória, você vai ter que criar instrumentos e condições para fazer isso acontecer. Porque, assim, a natureza, pelo menos, e a nossa cultura, a cultura do brasileiro, nesse aspecto, ele é extremamente ruim. Porque ela não estimula o crescimento, ela não estimula a riqueza, ela não estimula o desenvolvimento. Muito pelo contrário, assim, o rico é alguém que talvez, assim, ele rouba, ele mata, ele faz alguma coisa para ele ter sido rico, porque as pessoas não conseguem ficar ricas só pelo trabalho. Então é um pouco da nossa cultura que é muito ruim. O que mais, pessoal? Fechamos. O Sidney vai sortear, é isso? Pessoal, eu queria agradecer enormemente aí a presença de vocês. Pois não? Vou fazer direto. Acho que é parecido com a dela, só que acho que a minha não tem a ver com ansiedade. Tá. E as pessoas têm sentido muito outro lado muito de realidade por causa de ansiedade. Achei que você comentasse esse ponto. E o outro é se você acredita que empreendedor, em geral, está naquele modo que você não construiu o perfil da sua pesquisa. Tá. Eu acho que sim, a ansiedade tem sido uma coisa assim, realmente muito ruim, principalmente nessa geração, né? Porque é como se a coisa fosse tudo automática. Eu dou um play, eu dou um reset, eu mudo, eu troco, né? Então o mundo do eletrônico, da modernidade, ele estimula muito isso, e principalmente nas grandes capitais. Eu acho que é essa ansiedade. Se o cara não fizer o primeiro milhão dele antes dos 30 anos, ele não presta, ele é lixo, ele não vale de nada, e aí vai, né? Então eu acho que isso é muito ruim. Quando a ansiedade ele é o motor, ele é o estímulo para o crescimento do indivíduo, bacana. Quando ele começa a ser já, vamos chamar, tóxico para o indivíduo, aí é péssimo. E em relação à questão dos empreendedores, sim, na verdade ele está no grupo dos dominantes, ou seja, as pessoas tipicamente empreendedoras, né, são naturalmente as mais diretas, mais agressivas, mais desbravadoras. Mas a gente vai ter naturalmente empreendedores influentes, empreendedores estáveis e empreendedores conformes. O que a gente sempre diz para qualquer um deles? Que o fundamental, tem uma reflexão que eu gosto de fazer, que é o seguinte: cada um de nós se acha no fundo o the best, né? Cada um de nós assim se acha o the best. E aí eu brinco dizendo, quanto mais the best a gente se acha, mais the besta nós somos. Tá certo? Né? Porque o the best não está na individualidade, o the best está no time.
Então o empreendedor, ele vai ter que se complementar com outras pessoas que dê a ele o que ele não tem. Então, se ele é o dominante, ele vai precisar dos influentes, dos estáveis, do conforme. Se ele é o conforme, ele vai precisar dos dominantes, dos influentes, dos estáveis. Então, na verdade, a beleza está no time. Né? A beleza está no time. Eu acho que essa que é a grande riqueza. Não na individualidade, mas no time. Ok, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Tudo bom para vocês.